governador Romeu Zema tem 2 semanas para sancionar o projeto de reajuste da segurança pública que foi aprovado há mais de 10 dias na Assembleia. Parlamentares e lideranças da área pressionam pela sanção que passou em meio a um intenso debate. As forças de segurança vão receber 41,74%, o impacto de 9 bilhões sobre a folha do Estado em 3 anos. Uma emenda da oposição estendeu reajustes a diversas categorias de servidores. O governador está sob pressão para conceder a recomposição geral. E o Estado segue em grave crise fiscal. Sobre esse dilema, as razões do governador Romeu Zema e o debate sobre a isonomia salarial, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que é vice-líder do governo na Assembleia. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Olá, espectadores. É um prazer estar aqui no Mundo Político e a gente poder dialogar ainda mais com um tema tão relevante quanto esse. Deputado, a data limite, então, do projeto, para a sanção do projeto, é 17 de março. Como é que o governador vai agir? O governador ele precisa de fazer contas agora, né? O projeto foi enviado à Assembleia, contemplando apenas a categoria da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, agentes penitenciários, e o projeto foi expandido na Assembleia para atingir diversas outras categorias do Estado. Não havia cálculo preparado para o impacto dessa extensão para essas outras categorias. E é necessário que o governo faça esses cálculos. O senhor está dizendo, então, que isso não foi ainda. O governador não sancionou porque ele está fazendo cálculo? E é importante fazer esse cálculo, né? São, basicamente, não apenas o impacto presente que isso pode ter nas contas públicas, mas também os cálculos necessários para estimar o impacto futuro, o impacto previdenciário. Então, entra em cena cálculos atuariais, cálculos de despesa corrente, e tudo isso é importante que o governador tenha muito claramente à mão dele quando for tomar a decisão, ou pela sanção ou pelo veto, que ele esteja bem informado sobre todos esses impactos, incluindo da parte que foi estendida ou adicionada durante a tramitação aqui na Assembleia. O senhor está considerando que, então, ele pode vir a não vetar o projeto como um todo, quer dizer, sancionar o projeto como um todo integralmente? O fundamental é que ele tenha esses dados para tomar a decisão. Já ter a decisão pronta sem os cálculos significaria desprezar o que foi colocado pelos representantes da população mineira, pela Assembleia, como sendo algo prioritário para o Estado. Acho que o governador tem, sim, a intenção de fazer esses cálculos, de analisar a questão com todos os seus impactos antes de tomar uma decisão. E a decisão é exclusiva dele. Então, agora, nesse momento, era importante respeitar o prazo para que ele tenha toda a informação necessária para tomar a decisão antes de sancionar ou vetar o projeto. Todo ou em parte, né? Mas o fato é que existe uma pressão muito grande e de todos os lados, né? Só para listar, porque são muitos lados, o governador é pressionado pelo pessoal das forças de segurança, da educação, das demais categorias do executivo, não é? Por parlamentares, inclusive da própria base, e pelo próprio partido. É um imbróglio e tanto, não é? O governador se expõe, inclusive nacionalmente, numa situação bastante delicada. Como é que o senhor encara isso? O momento é muito tenso, certamente, são pressões relevantes sendo feitas sobre o governador, mas o governador é uma pessoa já mais do que acostumada a tomar decisões sob pressão. É só avaliar toda a carreira que ele teve, a trajetória que ele teve, inclusive durante as eleições, durante a própria trajetória para o governo de Minas Gerais, que a gente percebe. Uma pessoa que, uma vida inteira, teve que tomar decisões difíceis, decisões que envolviam pesar riscos, recompensas, oportunidades e acredito que ele tem um histórico para lá de invejável nesse aspecto. Confio muito na decisão que ele vai tomar, mas confio principalmente que ele tomará essa decisão bem informado, que não tomará a decisão simplesmente reagindo a pressões, mas apenas depois de ter todos esses dados disponíveis e passíveis de avaliação. Agora, o senhor foi contra esse projeto, sim, que foi o próprio governador que enviou com um aumento de 41,74% para as forças de segurança do Estado. Esse projeto sofreu, então, emenda, como eu falei no início do programa, o senhor se posicionou contra não só a emenda, como alguns deputados da base fizeram, mas contra todo o projeto, não é? Por que o senhor tomou essa posição?
É muito evidente o momento muito grave de crise fiscal que Minas Gerais atravessa. Eu acho que não há hoje cidadão mineiro que não tenha consciência disso. Seja do rombo de mais de 30 bilhões em restos a pagar, deixados pelo governo anterior, dívida vencida na praça mesmo, uma dívida de longo prazo de mais de 100 bilhões de reais com a União Federal e com bancos, e ainda um déficit anual previsto, estimado ali em algo entre 13 a 15 bilhões. O momento das finanças públicas é muito grave. Isso se reflete em dificuldades para a prestação de serviços essenciais para o cidadão, em prejuízo para uma educação de maior qualidade, para uma saúde mais eficiente, até para uma segurança pública mais eficiente também. E reflete também no funcionalismo recebendo de forma escalonada, não tendo ainda a quitação integral do 13º. Tudo isso é muito evidente. E o compromisso desse governo, desde que tomou posse, foi de sanear as contas de Minas Gerais. Todos os meus posicionamentos aqui na Assembleia, desde o início desse governo, refletem esse compromisso de sanear as contas de Minas Gerais, de enxugar as despesas que forem possíveis, de evitar o crescimento das despesas, de fazer todo o possível também para que a gente amplie a arrecadação, especialmente através da simplificação, da melhoria do ambiente de negócios. E esse projeto ele é claramente desviante de toda a trajetória anterior. Agora, o senhor está fazendo todos os argumentos do próprio governador. Por que o governador agiu contra os próprios argumentos? Me parece muito claro que ele não tinha à disposição para a tomada da decisão as mesmas opções que eu tinha. Eu tinha a opção de simplesmente rejeitar o projeto e, com isso, a gente seguir tudo como estava. O governador não tinha essa opção à mesa. É importante que a gente lembre em que contexto que foi apresentado esse projeto, em que contexto que aconteceu a negociação do reajuste salarial das forças de segurança. E aí a gente pode ver se o governador tinha a opção de manter um caminho de austeridade fiscal, que ele tomou essa decisão em todos os demais atos do governo, ou se as opções à mesa eram o péssimo e o menos pior. E aí a gente volta no tempo, que foi uma negociação que durou mais de um ano. E percebe que no dia 14 de janeiro de 2019, 2 semanas depois do governador ter tomado posse, antes mesmo da posse da Assembleia, já havia ameaça de greve por parte da Polícia Civil, inclusive com notícia em jornal. Um mês depois, veio uma ameaça de greve por parte da Polícia Militar, inclusive com a ameaça de não fazer o patrulhamento e a garantia da segurança durante o período de carnaval, que é uma época muito delicada para a segurança pública. E é importante frisar que essas duas ameaças de paralisação são ilegais, né? A polícia, tanto civil quanto militar... Mas ainda assim o governador ficou refém disso. Não posso dizer se ficou refém, mas claramente houve uma pressão muito intensa, uma pressão com ameaças ilegais, que limitou as opções disponíveis para o governador. Recusar sentar à mesa e negociar significaria uma paralisação de forças de segurança que poderia jogar Minas Gerais numa situação de caos social. Um caos que a gente viveu muito tempo atrás, em 1997, mas que deixou marcas profundas para os mineiros, e uma situação mais recente vivida no Espírito Santo, em 2017, que foi o absoluto caos no Estado, que não apenas a polícia parou, mas toda a atividade do Estado parou. Agora é interessante, o governador sempre tem agido quando ele deseja encaminhar um projeto e ele tem alguma ideia que ele considera que é a melhor posição e a melhor escolha do governo. Ele tem trabalhado no sentido de chamar a opinião pública a se manifestar. No caso, por exemplo, nas relações com a Assembleia, ele tem feito isso sistematicamente, no sentido de dizer, olha, eu estou mandando esse projeto porque isso é o melhor para Minas e tal, para que baixe as resistências na casa. O governador não fez isso em relação à polícia. Por que o senhor acha que ele não fez? Por que ele não chamou a opinião pública? Como eu disse, esse projeto ele desvia muito fortemente de todas as demais ações praticadas pelo governo no sentido de buscar austeridade fiscal, o equilíbrio fiscal e colocar as contas do Estado em dia. É um projeto que me parece a escolha entre o péssimo e o menos pior. Infelizmente, a impressão que tenho é que o governador não tinha à disposição dele o que seria a solução ideal para Minas Gerais. Uma solução de equilíbrio das contas, uma solução que preservasse, né, o interesse do cidadão mineiro, daqueles 21 milhões que pagam a conta no final. O que eu busquei com o debate aqui na Assembleia, inclusive com encaminhamento de votação, com proposta de emendas nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça, foi que aqui na Assembleia a gente não tivesse que se dobrar à mesma pressão que foi exercida sobre o governador, que aqui a gente debatesse não entre o péssimo e o menos pior, mas que a gente buscasse aquilo que era bom para Minas Gerais.
E não à toa me posicionei contrário, não apenas ao reajuste das forças de segurança, mas a todos os outros. Me posicionei contrário ao reajuste do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dos servidores aqui da Assembleia e do Tribunal de Contas do Estado. Me parece que Minas Gerais não está em condições, no momento, de explodir a despesa com esses reajustes. E ainda que os órgãos tenham orçamento próprio, né, fontes autônomas ali, a economia gerada por esses órgãos retorna para o Poder Executivo no ano seguinte e pode ajudar o Estado a equilibrar as contas. Não é porque o dinheiro está disponível em outros orçamentos que ele deve ser gasto. A gente deve buscar sempre trabalhar com a maior eficiência e economia possível. Agora, Zema vetando a emenda, o governador está preparado para lidar com a insatisfação? Porque aí nós estamos falando do funcionalismo como um todo, né? São diversos setores, com destaque para a saúde e a educação, que são setores vitais para o atendimento à população. Como é que o senhor imagina que o governo se prepara para lidar com isso? Governar está preparado para lidar com insatisfações. É impossível a gente encontrar um cenário no qual todas as pessoas saiam imensamente satisfeitas com qualquer decisão. É natural que as categorias pressionem por maiores ganhos, como também é natural que quem vai pagar a conta não queira que ela suba. Esse equilíbrio é que precisa ser buscado. Me parece que com a questão da segurança, a gente já tem uma conta adequada sendo paga. A gente observa que a média salarial dos servidores da segurança pública em Minas Gerais supera R$7 mil. É mais de 3 vezes a renda média do cidadão mineiro. É o suficiente para colocar esses servidores, em média, nos 3% de maior renda da população mineira, incluindo iniciativa privada. E quando a gente olha para dentro do funcionalismo público, do Poder Executivo, a gente percebe que das 10 carreiras de melhor rendimento do Estado, 7 são da segurança pública. Esses servidores já recebem adequadamente as suas funções e isso fica muito evidente quando a gente olha os dados do último concurso público que foi aberto, que teve 240 mil inscritos e mais de 3 vezes o número de aprovados em relação ao número de vagas. É muita gente capacitada que considera esse salário atraente o suficiente para se dedicar anos e anos para estudar para um concurso e depois submeter essas provas que são duríssimas. Me parece que a carreira já está adequadamente remunerada e para o cidadão que paga a conta, esses 21 milhões, que são a maioria silenciosa, é importante que a gente jamais os perca de vista, jamais os desconsidere, unicamente porque eles não vêm à Assembleia manifestar, né, de forma ruidosa ou bastante explícita a sua oposição. A Direção Nacional do Novo entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que o Supremo obrigue o Estado a retirar pensionistas e aposentados, ou melhor, reincluir pensionistas e aposentados na folha de pagamento, na folha de pessoal. Essa foi uma decisão do Tribunal de Contas do Estado no ano passado, que disse ao governo, que disse ao Executivo que fizesse isso, que retirasse, o que deixou o Estado de Minas Gerais numa situação, o governo do Estado, com a possibilidade de subir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa ação, ela, na verdade, ela é uma saída, ela tem alguma coisa a ver com essa decisão que o governador vai tomar agora? Ela vai funcionar, se não é uma saída dada, ela vai funcionar como uma saída para o governador dizer assim, olha, tá vendo, o Supremo, se o Supremo decidir, né, a favor enfim, a proposição do Novo, isso pode ser a forma do governador sair dessa situação? E algumas questões são importantes de pontuar nesse processo. O primeiro deles, não é um processo que visa resolver a situação de Minas Gerais, não é um processo feito sob encomenda para Minas Gerais. O processo ajuizado pelo Diretório Nacional do Partido Novo, ele tem efeitos para todo o Brasil. É para uniformizar o entendimento que hoje é divergente em vários tribunais de contas sobre o que constitui ou não despesa com pessoal conforme o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns tribunais de contas no país, e Minas Gerais está incluído nesse entendimento, excluem as despesas com inativos do cálculo de despesa de pessoal. Outros tribunais incluem. E essa divergência de entendimentos leva a consequências práticas, né, de aumento de despesas e de eventual desequilíbrio fiscal em várias unidades da federação. O Novo tem como uma das suas principais bandeiras buscar o equilíbrio fiscal, buscar um Estado que caiba no bolso do cidadão.
Então, essa ação visa corrigir uma situação nacional, mas não é apenas uma bastante situação de Minas oportuno Gerais. para o governo de Minas num momento delicado. Eu acho que é oportuno. E que dá uma exposição difícil ao novo e ao governo, toda essa história. É uma situação oportuna para todos os governos em situação delicada. E é importante notar que mudar, como mudou o Tribunal de Contas do Estado, o carimbo que é batido sobre a despesa, sobre o dinheiro que sai, não faz com que saia menos dinheiro. Mudou-se o carimbo, mas a despesa continua a mesma. E é uma despesa que não cabe no bolso do cidadão. É uma despesa que já está estourando aquilo que a sociedade é capaz de pagar sem o absoluto colapso dos serviços essenciais. Se nada for feito em Minas Gerais, a gente vai viver uma situação em que vai pagar o médico que está no posto de saúde, mas não vai ter o medicamento que é necessário para atender o cidadão. Vai pagar o salário do policial que está dentro da viatura, mas não vai ter gasolina para ela rodar. E assim em diversas áreas. O que o partido busca é uniformizar esse entendimento no Brasil para que tenhamos respeito maior ao equilíbrio fiscal em todo o país, inclusive, nesse caso, em Minas Gerais. Deputado, em nível nacional... Só um ponto que eu acho importante pontuar também. A ação foi movida pelo Diretório do Novo por iniciativa própria. Não foi um combinado com o governador, não foi um pedido do governador. É uma ação do Novo em defesa de seus princípios e valores. E não uma ação proposta para ajudar ou prejudicar Romeu Zema numa determinada decisão que Minas Gerais enfrenta no momento. São coisas absolutamente independentes, que é um dos valores e diferenciais do partido, a separação da gestão pública da gestão partidária. Agora, o governador Romeu Zema ele ganhou bastante holofotes nesse episódio recente ligado ao que aconteceu no Ceará. A mídia nacional como que responsabilizou um pouco a decisão do governador de enviar esse projeto de reajuste para cá, dizendo que isso influenciou outras negociações pelo país e tensionou essas negociações, criando uma situação delicada entre as forças de segurança e os governadores. Como é que o senhor vê isso para, assim, para a gestão de Romeu Zema e para o próprio Novo, que é o partido do governador, que fica também nessa vitrine aí, ou nesse telhado, né, digamos assim? A maneira como decorrem as negociações em outros estados é desconhecida para mim, como também acredito ser desconhecida para 99% dos analistas que hoje falam como que elas transcorrem. É um caso de especulação e eu acho, para o caso de Minas Gerais, inútil especular. Como está sendo conduzida a negociação em outros estados, como que as coisas que a gente faz aqui impactam em outros estados. Fundamental é a gente preocupar como resolver os problemas de Minas Gerais. Resolver uma situação em que a gente tem claramente a necessidade de equilíbrio fiscal, a necessidade de contenção de despesa, para que a gente possa garantir salário em dia para o servidor, pagamento do 13º na data correta e também serviços essenciais para o cidadão, de saúde, de educação e até de segurança pública. Tudo isso depende do Estado ter equilíbrio fiscal. Me preocupa muito mais a gente especular como sair dessa situação, como resolver um problema de Minas Gerais, do que desdobramentos das nossas decisões em outros estados. Acho que o Brasil é complexo o suficiente para que cada estado possa, dentro do seu contexto local, lidar com seus problemas. Falando em saídas, pensei aqui no futuro imediato. O secretário da Fazenda disse mais de uma vez que a questão do 13º enfim, a negociação em torno do nióbio seria... O prazo que foi anunciado foi março, até o final de março. Essa é uma questão que está em aberto aí e que com toda essa... enfim, celeuma em torno do reajuste, essa história, digamos, ficou para depois. Mas eu queria que o senhor me dissesse em que pé, o que é que se pode esperar dessa negociação dos recebíveis do nióbio, que, afinal de contas, seria o dinheiro para colocar em dia as contas com a folha de pagamento. Essa é uma questão. E a segunda, o futuro em relação à adesão ao regime de recuperação fiscal diante dessa discussão, que tem tudo a ver e que pode, se o senhor acha que pode, colocar em risco. Só para a gente fechar a nossa conversa. Perfeito. A questão dos recebíveis do nióbio, ela em nada é atingida pelo reajuste, pelo projeto de lei do reajuste das forças de segurança, que agora foi ampliado, né, por reajuste do funcionalismo quase em sua integralidade. São questões diversas, que uma não prejudica o andamento e a tramitação da outra. O cronograma está mantido. Da última conversa que tive
com o secretário de Planejamento, a informação que tive é que o cronograma está mantido. Isso foi na semana passada. Eventual ameaça poderia vir da crise nas bolsas decorrente do surto do coronavírus, que tem derrubado bolsas no mundo inteiro, mas essa avaliação está sendo feita dentro da Secretaria para ver se isso impactaria ou não a possibilidade de recebimentos de Minas Gerais com o leilão desses recebíveis, esses direitos econômicos das ações do Estado na Codemig. Então, esse episódio todo não afetaria essas afeta. Negociações? Não tem aí um risco de atingir reputações? Não afeta. A gente permanece com esse cronograma e permanece comprometido a colocar o quanto antes em dia o salário dos servidores, em parcela única, no quinto dia útil, bem como que está ainda o 13º do ano passado. Lembrando que 100% dos servidores de Minas Gerais receberam 13 salários em 2019. O governo Zema pagou 13 salários para todos os servidores, porque ele teve que pagar o que o Pimentel não pagou. Alguns servidores, aí foram mais de 60%, chegaram a receber 14 salários em 2019, porque o governador conseguiu quitar o 13º de 2019 na data correta para aproximadamente 60% dos servidores. Hoje esse número me parece estar próximo de 80%, mas a gente quer que chegue a 100%. Então essa negociação dos recebíveis do Nióbio, ela prossegue em seu cronograma inicialmente definido, independentemente de qualquer negociação de reajuste. Isso certamente não é algo que vai ser atingido. Quanto à adesão ao regime de recuperação fiscal, me parece essencial para Minas Gerais. A gente gasta hoje em serviço da dívida mais de 9 bilhões de reais por ano. Ainda que a gente, protegido por liminares, não esteja fazendo o pagamento disso, isso está adicionando à dívida total do Estado, com juros, com multa, com encargos, fazendo com que o buraco fique cada vez mais fundo, o cheque especial cada vez mais estourado. Isso não é bom para o Estado. Isso só compromete as contas futuras. Mas isso, o senhor vê alguma... Nós tivemos aí uma fala do Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, referente a esse imbróglio todo, envolvendo o governo do Estado e esse reajuste, e ele fazendo uma referência dos riscos que isso podia implicar para o acordo do regime de recuperação fiscal. Isso preocupou o governo? Como é que o senhor viu essa história? Me parece que a avaliação feita pelo Rodrigo Maia, ela não entra na equação da gente ver se isso impacta ou não impacta, porque a negociação do regime de recuperação fiscal não é feita com o Congresso, mas com o Poder Executivo Federal. A lei que trata das regras de adesão ao regime já existe, já está aprovada há muitos anos e não está sendo objeto aí de modificação pelo Congresso. O presidente da Câmara virou assim digamos, meio primeiro-ministro, digamos assim. A gente tem que respeitar as autoridades constituídas naquilo que são os poderes que elas têm. Então, essa negociação é com o Poder Executivo, é junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Então, me preocupa muito mais quando o secretário Mansueto, ele sim manifesta, preocupações com os critérios que estão sendo adotados pelo governo do Estado de Minas Gerais para cálculo da possibilidade da concessão de reajuste. Isso sim me preocupa. A avaliação do Rodrigo Maia, nem tanto, porque a adesão ao regime ela é negociada com o Poder Executivo Federal e não com o Congresso. Mas certamente é algo a levar em consideração, porque o impacto estimado do reajuste, pelo menos das forças de segurança, que o governo já tem esses números, para os próximos 3 anos, de 9 bilhões, é equivalente ao impacto de apenas um ano do serviço da dívida que ficaria suspenso no caso de adesão ao regime. Então, a gente vê que a adesão ao regime ela pode ter um potencial transformador para Minas Gerais muito grande. Ela faria anualmente, ela pouparia para Minas Gerais anualmente o que é o impacto estimado desse reajuste da segurança para os 3 anos ainda remanescentes do governo Zema. E a articulação política do governo vai dar conta de lidar com esse desafio que é aprovar esse regime, esse acordo aqui, essa adesão ao regime de recuperação fiscal, depois dessa movimentação toda, essa tensão na casa? O governador costuma falar uma coisa que eu entendo muito verdadeira. Ela fala que Minas Gerais vai ter que fazer as medidas de ajuste, as medidas de austeridade, as medidas de contenção, mais cedo ou mais tarde, porque a matemática ela é inescapável. Uma hora vai acabar o dinheiro. Se a gente fizer o ajuste agora, a gente tem condição de fazer um ajuste mais sereno, um reajuste que não impacte tanto no dia a dia do cidadão e dos servidores. Se esperarmos mais tempo, o ajuste vai ter que ser feito da mesma maneira, só que ele vai ser muito mais gravoso. Acreditando na boa intenção de todos os parlamentares aqui da Assembleia de ajudarem Minas Gerais a evitar o caos,
a retomar o caminho do crescimento, a ter a capacidade de honrar seus compromissos, eu acredito que a adesão mais cedo é melhor do que mais tarde, porque a adesão é inescapável. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar contigo também, falar com o telespectador que nos acompanha pela TV Assembleia e também pela internet. Obrigada outra vez. Conversei com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, que é vice-líder do governo Zema aqui na casa. Nós conversamos, a questão que está em aberto é se o governador Romeu Zema vai sancionar ou não o projeto do jeito que foi, com emenda que prevê reajuste para as forças de segurança e para diversas carreiras do Executivo. Do funcionalismo do Estado. Enfim, e essa questão em aberto trouxe aqui uma série de discussões, inclusive sobre o futuro do regime de recuperação fiscal que tem que passar aqui pela adesão da Assembleia. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.